Olá, boa tarde. Meu nome é Theo Henrique Murakami Tajima. Eu tenho 12 anos e hoje vou apresentar sobre a ascensão do nazismo. Quando nos falamos de nazismo, sempre pensamos na cabeça o mesmo nome, Adolf Hitler, que foi o verdadeiro causador do partido. Não tem como falar desse partido sem falar de Adolf Hitler. Então vamos começar falando um pouco sobre ele. Por mais que muitos pensam, Adolf Hitler não nasceu na Alemanha, e sim na Áustria-Hungria no dia 20 de abril de 1889. Em 1913, se mudou para a Alemanha porque ele não queria servir no Império Austro-Húngaro, e sim no Império Alemão. Então, logo em 1914, um ano depois de sua chegada, ele já participou da Primeira Guerra Mundial como carteiro. Sobrevivente da guerra em 1919, entrou no Partido Nazista e onde virou líder em 1921. O surgimento do Partido Nazista. Esse partido começou com a união de dois partidos, o Partido dos Trabalhadores Alemães e o Partido dos Trabalhadores Livres. Isso foi uma obra de Anton Drexler, que muitos dizem o criador do Partido Nazista. Em 1921, por causa de desentendimentos com Hitler e o partido com Anton Drexler, o poder mudou e foi colocado o líder no comando. Como que o nazismo se acendeu tão rapidamente? Em 1923-24, o partido tinha mais ou menos 3% da população total alemã o apoiando. Mas tinha um fator muito favorável para o Hitler na época, que era que muitos não estavam mais gostando do atual imperador Paul von Hindenburg, pois muitos culpavam ele por causa da humilhação da Primeira Guerra Mundial. Essa época, conhecida como Grande Depressão, e durou até 1932, quando Paul von Hindenburg, o atual imperador, criou novas eleições. Em janeiro de 1933, Hitler pegou segundo lugar nas eleições, então foi declarado chanceler da Alemanha. Paul von Hindenburg, mesmo muitos odiando, muitos ainda apoiavam ele, então 52% da população ainda o apoiou. Em 1934, o Sr. Hindenburg ele falece, então Hitler assume o poder da Alemanha. Mas, em 1923-24, Hitler só tinha cerca de 3% da população alemã o apoiando. Como que em 1932 ele tinha 38% da população? Ele fez uma série de promessas para a população alemã votar nele, como restabelecer economia e gerar mais empregos na Alemanha, dar uma imagem positiva para a Alemanha e criar um governo forte e autoritário. Ele também queria recuperar alguns territórios perdidos na Primeira Guerra Mundial para países menores, como Polônia, Tchecoslováquia, entre outros. Ele também queria unificar toda a população alemã, retirando algumas etnias que ele não gostava, por exemplo, os judeus. Entre 1939 e 1945, muitos dizem que foi o auge do nazismo, pois era a época da Segunda Guerra Mundial. Hitler tinha apenas dois aliados principais, sendo eles o Sacro Império Italiano e o Império Japonês, sendo o Império Italiano ajudando muito mais, pois ele ficava na Europa e o Japão lá no Pacífico. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler conquistou alguns países menores, como Áustria, Tchecoslováquia e Iugoslávia, pois naquela parte tinha muitos alemães nelas. Então, Hitler queria recuperar essa parte da população e os territórios. Ele também conquistou toda a França, que foi um grande feito na época, sendo que depois a França conseguiu se reerguer mais. Ele também conseguiu conquistar grande parte da Rússia, fazendo a Rússia sair da guerra, mas depois ela volta. Também conquistou grande parte do norte, que no caso foi Dinamarca e Noruega. E também ele estava com um projeto de batalhar nas colônias. Então o projeto dele era chamado Afrika Korps, que era um jeito dele de unir um exército forte para batalhar nas colônias da África.
com poucos aliados, era muito difícil continuar batalhando. Faltava armas, dinheiro, alimento, soldados. Assim, em 1941, na fronteira com a França, teve sua primeira derrota e teve que recuar um pouco. Isso foi o início do final. Sua principal aliada na Europa, a Itália, se rendeu em 3 de setembro de 1943, dificultando ainda mais para continuar batalhando. E, em 7 de maio de 1945, Hitler, em Paris, assinou o Tratado de Viena, que ele meio que assumiu que perdeu a Segunda Guerra Mundial, e esse foi o fim do Partido Nazista. Obrigado por assistir.